Boa noite, estamos aqui hoje de novo com Fala Neuro, mais um episódio muito gostoso comigo, Bruna Bovarotti, neuropsicóloga. Comigo, Juarez Harding, neurologista. E hoje, um prazer enorme aqui, a gente está com uma convidada e amiga, né? Que é a Evelyn Esteves, que é neurologista, minha veterana de faculdade. Importante isso. Obrigada. E especialista em dor de cabeça. Não podíamos deixar de falar de dor de cabeça nesse ano aí. E seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. Eu que fico feliz, lisonjeada de fazer parte disso. E vamos ter um bate-papo aí referente a isso, né? Cefaleia, vocês que trabalham há muito tempo aqui na Baixada, eu estou retornei e estamos juntas, como o Juarez falou, meu amigo, e estou muito feliz de estar aqui. Legal estar hoje aqui com duas parceiras, tá brincando, né? Bruna é minha parceira aí de longa data aí, profissionalmente, de trabalhos aí, né? De clínica da memória, de trabalhos aí na Neurosantos. E a Evelyn agora é minha parceira de faculdade aí. Estamos juntos nessa. A gente lá na Lusíada, lá na FICEMES, dando na cadeira de neurologia lá. Exatamente. Retornamos para a nossa casa. Nossos alunos têm que assistir esse episódio inteiro. Vou cobrar em prova. Perfeito. Boa. Vai valer nota. Em prova. É isso aí. Aliás, hoje, dia 11 de novembro, amanhã é prova deles. Ah, é? Tá. Que bom. Amanhã é prova deles. Ótimo. Com questões de cefaleia, viu? Perfeito. Olha só. Peguei leve. Aí uma boa oportunidade. Pegou leve? De aprendizado. Aquela que deu a aula. Por enquanto pega leve, mas em breve, nos próximos anos, nós estaremos levantando aí, sem dúvida, a FICEMES. E aí você vai pegar, iremos, né? Pegar mais pesado. Ah, tadinho deles. Não. Tem que puxar, né? Pra dar conta. Não peguei leve não, fui justo. Tá ótimo. Evelyn, e aí? Dor de cabeça. É a maior queixa mesmo, assim, no consultório, no ambulatório, SUS particular, convênio? Então, falar de dor de cabeça, né? Como neuro, né? Como ele colocou, formada há 28 anos e trabalhando na área especificamente, né? Fiquei em São Paulo há muitos anos. Sim, nós temos o maior trabalho mundial, que é um trabalho determinado como Global Burn Disease. E nesse trabalho, é claro que nós sabemos que a cefaleia. Então, vamos falar de dor de cabeça? O que é dor de cabeça? Essa era a minha questão. Como diferencia? Começar do começo? Vamos começar do começo? Dor de cabeça, enxaqueca, o que é dor de cabeça? Depois a gente volta no Global Burn. Isso, o Global Burn Disease diz que sabemos que a enxaqueca, que hoje em dia, dentro das cefaleias primárias, é determinada a doença segunda maior prevalência mundial de dor e que merece respeito e um tratamento adequado. Mas a enxaqueca, falando sobre ela é uma doença neurológica hoje em dia determinada. Aí voltando ao que você perguntou, Bruno, e claramente o que é cefaleia, o que é dor de cabeça, o que é enxaqueca, o que é cefaleia primária e ou secundária. Uhum. Aí é isso que o que é dor de cabeça e dor na cabeça. Muito bem, exatamente. Explica pro pessoal, porque tem gente que vai falar assim agora em casa assim, não, mas a minha não é dor de cabeça, é dor na cabeça. Exatamente. Importante, vamos lá. Exatamente. Toda dor de cabeça ou na cabeça é determinada como uma cefaleia, uma dor, né? Essa dor, ela pode ser somente uma manifestação primária de qualquer doença, até mesmo um cansaço, um estresse,
Uma noite Um mal distúrbio, dormida. exatamente, um distúrbio do sono tirou da minha boca, uma noite mal dormida, Travesseiro né? ruim. Travesseiro ruim, nervoso. Ah, passei um nervoso, tô com dor de cabeça. Então, isto é dor de cabeça ou dor na cabeça. Nós, médicos, determinamos o termo cefaleia como toda e qualquer dor de cabeça, né? Essa cefaleia, ela é a dor, só a dor. E ela pode ser de várias formas. É por isso que é muito importante determinarmos, porque a gente que trabalha voltado a dores de cabeça, sabemos que existem mais de 150 tipos de cefaleias Nossa, é muita coisa, né? primárias. Parece nem que cabe 150 dores diferentes. Dores diferentes. Fora secundárias, né? Quer dizer, Isso, que tem muito outras bem. causas ainda. Então, uma cefaleia primária é essas coisas que coloquei, até mesmo uma febre, uma gripe, uma ressaca de um porre, pode ser uma cefaleia, é uma dor de cabeça. E não ser uma doença como determinada as doenças secundárias, como ele falou. Então, isso é muito importante. Nós que trabalhamos com cefaliatria, que é o estudo das doenças de dores de cabeça. Né? Cefaliatria. Nossa senhora, um dia eu chego lá, Nossa, Bruna. bonito isso. Não, assim, para falar isso, com todo respeito, Brincando, Não, brincando. a gente é tem- Não, é legal, o um termo nome que a correto. gente não conhece. É até assim, importante muita gente não- da turma saber que existe, existe porque esse trem. Então, a vai ouvir e não sabe o que cefaliatria é. nós somos neuro, fala neuro. Uhum. O neurologista é o especialista relacionado às doenças do sistema nervoso central e periférico, isso é muito importante falar. E dentro disso, nós podemos, ao decorrer da vida, fazer, voltar a estudar as coisas mais modernas, que é o que hoje em dia nós temos, né? Uhum. Como você, né, colega? Especialista no sono e tem outras expertises, então está dentro, envolto a assuntos mais recentes, porque a gente sabe que hoje em dia não tem jeito. A medicina evolui todo dia, muito rápido. Então, as informações, elas podem chegar de uma forma truncada, não só para profissionais da área, nossos alunos, até mesmo para o público leigo. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, como você falou, o que é dor na cabeça? Eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor de cabeça, e essa dor, ela é uma vez ou outra, tal. Então, dentro das cefaleias primárias, como eu falei, existe CID. Já falou o que é CID pro pessoal? Não. O CID é a classificação internacional das doenças. E nós, médicos que trabalhamos, nós sabemos que o CID, nós temos o CID-10, que é o CID que nós mais usamos. Hoje em dia já existe, né, o CID-11, com várias novidades. Atualizando, né? E dentro da cefaliatria, nós temos os CIDs voltados às doenças específicas da cefaleia. Nos últimos 10 a 15 anos, eu como médica, que faço parte da Academia Brasileira de Neuro e da Sociedade Brasileira de Cefaleia, falo que nós estamos trabalhando para que isso torne e venha mais à tona quais são as cefaleias primárias e as secundárias, porque é muito importante. E é muito importante não só nesse bate-papo que a gente está tendo, não só para o paciente, mas até para os próprios colegas médicos clínicos, porque a gente precisa ter e precisa divulgar os sinais de alerta, principalmente porque você colocou, Juarez, que são as cefaleias secundárias, que é quando existe, por algum motivo, algum momento, uma dissemelhança da dor. A dor, ela fica diferente e ela pode, sim, mostrar o que eu falo de red flags, sinais de alerta. Isso é muito importante, eu acho que você
Com certeza. né, como professor também, e como disseminador, é muito importante a gente saber essa diferença. Qual é o momento em que esta dor de cabeça precisa ter uma atenção melhor? Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Porque dor de cabeça acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. queixa de dor de cabeça, seja pelo cansaço, pelo excesso até, acho que de telas, né? De uma questão visual. E aí fica e a gente toma muita medicação por conta própria, aí toma um remédio, o amigo dá o remédio, toma esse, toma aquele. Exatamente. E aí a dor vai virando algo comum, né? Algo do dia a dia, a pessoa até nem, às vezes, acho que demora até, né? Muitas vezes a buscar ajuda, alguns, né? Por conta de achar que é algo natural, né? Fica meio Sim. naturalizado. E aí é difícil. A enxaqueca e a cefaleia tensional, que são as mais comuns, elas são extremamente prevalentes, né? Então, quer dizer, já tem muita gente que tem. E no Brasil a cefaleia tensional ela é até mais frequente do que em muitos países, por vários motivos aí socioeconômicos, principalmente, né? Alimentares. Mas somados a outros fatores e outras causas, a experiência de dor de cabeça ao longo da vida, então você tem as pessoas que têm enxaqueca, as pessoas que vão ter tendência a cefaleia tensional, mas uma dor de cabeça por uma dor de dente, uma dor de cabeça por uma dor de ouvido, uma dor de cabeça por uma infecção, uma dor de cabeça por um trauma, um trauma físico, né? Um trauma de crânio, quer dizer, dores de cabeça por outras causas. Somando tudo isso, a quantidade de gente que vai experimentar dor de cabeça ao longo da vida é enorme. Né? Quer dizer, dor de cabeça é uma situação onde o ser humano mais vai saber o que é do que não é. Quer dizer, bem provável que todos tenham essa em algum momento. Exato. Né? Difícil você chegar para alguém e falar assim, sabe o que é dor de cabeça? Não tenho a menor ideia. Nunca tive. Não consigo imaginar. Difícil. Difícil. Muito difícil. Difícil. Então é uma coisa importante mesmo da gente entender, porque a experiência é total, né? E só um pouquinho, os estudos mostram que muitas pessoas, e o Brasil principalmente, né, por sabermos que os remédios estão na prateleira e é muito comum a pessoa não procurar o especialista, né? Existem inúmeros estudos, qual tempo que demora dessa pessoa com uma dor de cabeça importante, seja ela das primárias ou secundárias, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o Brasil é dos países mundialmente conhecidos onde existe a maior automedicação. Entendeu? Por não acesso tanto no serviço público ao médico, seja até mesmo um clínico, ou até que chegue a um neurologista e que este neurologista também consiga ter o delta T e a expertise de saber em que momento tem essa virada como sinal de alerta para uma investigação maior e não negligenciar. Porque o que a gente fala muito na sociedade cefaleia é que você usou. Dor de cabeça não é normal. Dor de cabeça não é normal. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. E a gente trabalha muito com um slogan. Existe um slogan clássico que a gente vem trabalhando nos últimos anos, que se você tem dor de cabeça no último mês, por mais de 3 episódios, e você usou medicação, e nos últimos 3 meses você teve dor por mais de 3 vezes por mês, você já precisa procurar um profissional. Nossa, O duro é combater aqueles slogans dos analgésicos. Né? Exatamente, da prateleira. Aquele que a dor some. Isso, né? da prateleira da farmácia. E me perdoem os farmacêuticos, com todo respeito, dos pacientes que procuram e da automedicação. Hoje em dia, eu não assisto mais televisão, mas eu não vejo mais nem no YouTube, nenhuma... Instagram, nada, eu não vejo propaganda de medicamento.
Mas a gente viveu aí na nossa juventude, na nossa infância, muita propaganda de analgésico era Horário nobre. normal, né? Uhum. Era Muito. normal, Igual a analgésico, da antitérmico, margarina. antigripal, né? Uhum. Era normal, quer dizer, Então, estímulo à automedicação, né? Mas existe um grande trabalho, Juarez, recente até, sobre as prateleiras das farmácias e as propagandas, elas ainda existem. De alguma Entendeu? forma, elas Não tanto na mídia, mas ali dentro da farmácia, né? Na farmácia Aqueles real. plaquinha, Na plaquinha, né? É enxaqueca, verdade. tome isso. É verdade. Entendeu? É analgésico, tome aquilo. atrativo, né? De uma forma atrativa. De uma forma ali atrativa. local, né? Na farmácia, é verdade. E tem um grande trabalho do Dr. Mário Pérez, recente, que coloca no Brasil pessoas, né? Pessoas ilustres, resumindo. Pessoas que são conhecidas na mídia e que fazem propaganda dos remédios. Uhum. Só um parênteses aqui até para complementar. Por que isso é importante, né? Porque a automedicação é um problema, a gente sabe, né? Isso é patente. E a gente tem dois outros problemas, que é mascarar, né? Então eu tenho, às vezes, uma dor de cabeça que é um problema maior e eu estou mascarando, me automedicando. E tem a cefaleia por abuso de analgésicos, Perfeito. né? Que aí você vai explicar um pouquinho melhor o que é isso. Então a pessoa que tem, por exemplo, uma enxaqueca, e aí ela vai tomando analgésico, aí essa enxaqueca ela já está num ponto chamada crônica, Exatamente. e a pessoa vai tomando cada vez mais analgésico, o tratamento era para ser outro, e ela tá lá tapando o sol com a peneira e complicando esse quadro por essa entidade chamada cefaleia por abuso de analgésico. Exatamente. E que tem, como eu falei para você, Bruna, tem um CID. Dentro dos CIDs, das cefaleias primárias, existem sim o CID e é muito difícil para a gente, né, eu que trabalho muito com isso, pegar pacientes que fazem uso abusivo não só de analgésico. No Brasil, como o acesso a medicações não só analgésicos, anti-inflamatórios ou até mesmo opioides, que nós sabemos, em pronto-socorros, que a gente sabe que Pega a receita, né? pega a receita e acaba fazendo. Aí é um ciclo vicioso, como você colocou, e que por muitas vezes também tem acesso não só aos analgésicos. Quando a gente fala de dor de cabeça, então, assim, para ser mais claro, vamos, no mundo das primárias, você falou da tensional. Analgésico, anti-inflamatório, miorrelaxante. Mas muitas pessoas já chegam na farmácia e falam: eu tenho enxaqueca, eu quero remédio para enxaqueca. Qual é o remédio mais conhecido? Que você me indica? Um pretinho. Podemos falar o nome aqui? Não pode. Não pode Melhor falar. não. Melhor não, né? É um pretinho. É A aquele gente bonitinho. é muito pequeno, o YouTube não derruba, o YouTube esmaga. É melhor, né? Então. Existe sim. Existe o CID por uso abusivo de determinadas medicações que são extremamente conhecidas como a doutora da melhora da dor de cabeça, né? E por isso, assim, já tive experiência de pegar pacientes que tomam 10, 15 comprimidos do famoso comprimido pretinho. E como que eu vou fazer esse desmame? Já tem outro problema. É o que você associado. falou. O cérebro, ele não tá mais só com a dor, ele tá com o uso abusivo da medicação. O uso abusivo da medicação. O centro da dor fica completamente comprometido, desbalanceado, né? E aí a gente tem que fazer uma coisa que chama washout. Tirar exatamente. Antes de tirar esse paciente do uso abusivo, eu preciso trazer ele para mim. E aí é que entra, trazer ele para mim é o que fala, né? Primeiro ele precisa acreditar que aquilo não é bom para ele, o que muitas vezes é difícil, porque é a única coisa que tira a dor, né? Então, e aí é difícil acreditar que não é, né? Que não é existem tomar. até estudos. Psicologicamente é a salvação. A âncora dele. É a âncora. Então, assim, o que a gente fala assim, quem trata a dor de cabeça tem que gostar, porque não é fácil.
Uhum. Porque você, né, ó, sem dúvida, você já pegou inúmeros pacientes. Fala, doutor, já fui em 5 neurologistas, todos falaram que eu só tenho enxaqueca, só tenho dor de cabeça e que não é nada grave. Dor é Uhum. difícil, né? Dor é uma coisa Eu ia crônica falar isso, dor e o crônica paciente se torna emocionalmente é uma das queixas, acho que comprometido. mais difíceis, né? A dor crônica, né? Exatamente. E nas primárias, como você falou, além da cefaleia tensional, a tensional é típica. Tá cansado, dói, o tipo da dor é uma dor em aperto, é uma dor em peso, é uma dor que piora ao decorrer do dia, aí pode estar envolto ao jeito de dormir, ao nervoso, ao estresse. Geralmente Tensão. tem uma tensão muscular associada, Aquela coisa mais aqui, né? Né? Na nuca, pega... Né? Mas quando a gente está falando da doença que atualmente é a de grande prevalência dentro do mundo das primárias, que é a enxaqueca por muitas vezes você pode ter uma enxaqueca simples, enxaqueca menstrual, muito comum. Uhum. A enxaqueca é mais comum nas mulheres do que nos Uhum. homens. A prevalência é clara. A enxaqueca 2, tem 3 mulheres para cada homem. Né? Exatamente, 2, 3 mulheres para cada um. Na enxaqueca. Vocês têm enxaqueca? Eu não tenho, graças Não? a Deus. Você tem? Não. Eu tenho. Eu sei Tá que você errado isso tem. Tá aqui. errado. Ué, tá invertido isso aqui. Eu não tenho Um homem enxaqueca. pra Eu não tenho nenhuma mulher. quase dor de cabeça. Eu tenho. Mas você sabia que existe também um estudo dentro do grupo da Sociedade Cefaleia Que coisa. que a grande Tá maioria furado, dos Zé. médicos... Tá furado não, mas é verdade. A grande maioria dos médicos que trabalham com enxaqueca, eles trabalham com enxaqueca porque eles têm enxaqueca. É curioso você não ter. Eu não tenho enxaqueca, então. Porque enxaqueca não geralmente tenho. a gente estuda algo, né, relacionado às vezes. Então, mas é muito comum, isso é muito habitual. E para saber que é enxaqueca, primeiramente a gente parte do traço do cunho genético. Isso não foge. Então, em algum momento, alguém da tua família tem ou teve crise. É aí se você perguntar, ah, não, minha mãe tinha uma dor de cabeça, mas não, era só uma dor. Antigamente era uma dor de cabeça normal. Uhum. A crise de dor. Episódica, aquela coisa... Aquela coisa, crise de dor. Uhum. Só que hoje em dia, a gente que trata muito, a gente sabe que por vezes desde a adolescência, desde a primeira infância, tá na escola. Aí você pergunta e fala assim, mas como você era na escola? Sentava na frente ou atrás? Usava óculos ou não? Porque todo mundo acha que também problema Relacionado à questão está visual. relacionado a visual, principalmente na primeira infância, mas é estatístico. Crianças têm crises de enxaqueca Nossa. e que podem se manifestar não só como dor de cabeça, mas por muitas vezes, que é raro a gente falar sobre, mas por muitas vezes também como uma aura, que eu acho que é um pouquinho mais delicado, mas é aquela adolescente que está na aula e começa com uma dor e fica desconfortável e tem uma dor abdominal associada. Pode estar envolto alguma coisa de convulsão, mas não. Mas aí chama a mãe busca na escola, volta, aí você começa a perguntar. Mal-estar inespecífico. É um mal-estar enjoo. inespecífico, é um cansaço, não consegue. Aí todo mundo, desculpa falar, enxaqueca não é frescura. Uhum. Isso também a gente trabalha, não é frescura, gente. Conta pra quem tá assistindo a gente como que é a enxaqueca clássica, a crise, o tipo de dor, até para as pessoas se identificarem e falarem, caramba, é isso que eu tenho, é isso que eu sinto. Sim. E o impacto disso, porque é o que você falou, tem gente que acha que é frescura, porque não tem, porque não sabe o que é. Eu sei o quanto é incapacitante, o quanto é chata a enxaqueca, eu até entendo bastante meus pacientes. Você entende mesmo sem ter, você entende porque você trabalha com isso. Mas muita gente não entende. Eu vejo, por exemplo, pacientes que às vezes o patrão, o cara leva um atestado lá e aí o patrão fica aquela coisa de não acredita. Má porque fé, né? Parece como é que não fé, conseguiu cara, trabalhar, exatamente. Por causa de uma dorzinha de cabeça? Por causa de uma dorzinha de cabeça, exatamente. Fala um pouquinho sobre as características
típicas, para a gente entrar nesse cenário da enxaqueca aí, que eu acho bem relevante. Então, entrando para falarmos especificamente da enxaqueca, hoje em dia, para que fique claro, é uma doença invisível. O que é invisível? Sim, a gente, por muitas vezes, doutora, mas já fui no médico, fiz exame, não tenho nada, fiz tomografia, ressonância, eu não tenho nada, mas eu tenho essa dor de cabeça e isso me atrapalha. Sim, a enxaqueca é uma doença invisível, de cunho genético, tem uma história familiar. E isso pode ser ou não modificável dependendo dos hábitos de vida. É muito importante, como você falou. Existem algumas clínicas, alguns sinais clínicos característicos de dor. Então, geralmente, é uma dor hemicraniana, metade da cabeça. É uma dor que pulsa. Às vezes o paciente relata, é uma dor atrás do olho. E a gente que estuda muito isso, a gente sabe que antes mesmo da dor começar, existe uma coisa que chama pródromo. Quem tem muita dor de cabeça sabe que a dor vai chegar. Então ela começa a ficar lentificada. Às vezes é aquele assunto que a gente pode até falar depois. É mito ou é verdade? O café, o chocolate, dá dor ou não dá? Não, é porque nós sabemos que o pródromo já está agindo no núcleo cerúleus, que é o responsável da enxaqueca. Entendeu? E esse pródromo ocorre exatamente como você colocou, em pacientes em qualquer faixa etária, mais comum nas mulheres, e entra uma coisa muito, muito impactante. Porque, desculpa, a mulher é multitarefa, né? Muito. Tá trabalhando, tem que cuidar do filho. Aqui. Oi? Tomar meu vinho aqui. Então, a mulher é mais comum, é por multitarefa, isso que busca, né? Tá trabalhando, aí tem que sair, aí deixa o filho, aí faz não sei o quê, e não se auto-identifica como estando com sintoma. Por isso que por muitas vezes a gente pega a paciente, ela não consegue mais, de tanta dor e de tanto comprometimento neurológico, da enxaqueca. Então a enxaqueca não é só dor, a enxaqueca é uma doença neurológica definida, onde a dor contempla um dos sinais e sintomas. Como eu falei, pulsátil, latejante, geralmente hemicraniana, pode ser bilateral, pode ser uma vez de um lado, uma outra vez do outro, geralmente ela migra, ela pode ocorrer mesmo sem fenômenos de gatilho. Por isso que tratar a enxaqueca tem que ser individualizado. Tem uma frequência, assim? Muitas vezes, depende da frequência, a gente classifica ela como ele colocou, episódica, que pode ser uma menstrual associada ao hormônio, pode ser uma enxaqueca com episódica, porém com uma frequência elevada. Aí entra o misto doença, que está envolta a lentificação. Então, você fica meio lenta, você está com tanta dor que você não sabe quando você teve a dor, se tomou qual remédio, se não tomou, se dormiu direito, aí envolve distúrbio do sono, envolve uma outra coisa que pode ser associada, que é a fono e a fotofobia, tá? Como você colocou as lentes, né? Hoje em dia a gente já sabe, quem tem enxaqueca não pode ficar diretamente voltada aos tablets, né? A gente tem uma proteção azul, e isso protege muito da fotofobia. Fobia é o medo da luz, é a aversão. E fono é isso. Quem tem muita dor de cabeça acaba, geralmente as mulheres, tendo o aspecto irritabilidade. Então, no seu ambiente de trabalho, o barulho te incomoda, mas também no seu ambiente familiar. É isso que mostra também em inúmeros trabalhos que existe o presenteísmo e o absenteísmo. Então, assim, no passado a gente sabia, Maria, perdão falar, é verdade. Essa é a Maria enxaqueca, todo mundo já sabia que estava com enxaqueca. E existe em estudo um estigma, né? Ela tem enxaqueca, ela sabe que os outros identificam que ela está com a dor,
aí ela fica mais embotada, mais triste. Isso é aquilo que você falou em relação à frequência. Aí ela pode entrar no que a gente chama enxaqueca crônica. Aí é que está a grande dificuldade hoje em dia, porque a enxaqueca crônica, ela pode estar também na mesma paciente associada à cefaleia tensional. Uma coisa junta com a outra e vira uma bola de neve. E quando o Distúrbio do paciente sono. fala que muda até a visão, assim, né? Isso. O paciente com enxaqueca fala muito que muda a percepção Visual. visual. Então, existe uma coisa muito clássica, não tão frequente, mas clássica, que é essa alteração visual. Fotofobia é uma coisa, a luz incomoda. Mas na enxaqueca, a gente também tem a... Bom, Tem a aura. tá. Exatamente. Algumas enxaquecas que têm aura, algumas enxaquecas que não têm aura. Então tem pessoas que nunca não têm. Tem algumas pessoas que têm essa aura, que é mais um dos fenômenos da doença enxaqueca. Continua. Vai lá, professor. Então, e aí, imagina, quando o paciente relata essa aura, a aura não quer mais dizer só os pontinhos que vê, né? Moscas volantes, brilhinhos, não. Hoje em dia existe, né? E até quem for olhar mais, eu acho bonito, adoro. Você já leu o livro de Oliver Sacks, Já. na enxaqueca? a gente gosta. Entendeu? Tem E a um gente ali, sabe... Eu tenho aí, ó, todos dele. Oliver Tem. Sacks, né? Ah, o Homem com Fio de E Oliver tudo Sacks. tem a ver. Ele sabia que a alteração visual já era descrita há muitos anos atrás, e por vezes o paciente relata mesmo para você: doutor, eu tô bem, tô ótima, mas aí eu tô trabalhando, de repente parece que eu tô vendo uma televisão antiga no meu olho, mas eu tô bem, ou eu perco meu campo visual, vai reduzindo, ou eu vejo umas discretas nuvens, não são só os brilhinhos. E isso não pode perdurar mais de 40 minutos. Uma aura visual, principalmente em mulheres, em qualquer faixa etária, ela é curta. Tá. Ela pode durar 3 minutos, 4 minutos, mas passou de 40, já é sinal de gravidade. Então, essa paciente tem que ser muito bem investigada para não abrir, hoje em dia que a gente fala, né, nos hospitais, o protocolo de AVC, pensando nisso. E essa alteração visual, ela é tão impactante que por vezes Facilitar para você. a paciente está dirigindo, tem que parar de dirigir, porque não dá pra totalmente. seguir. Isso é a Não consegue enxergar direito. Exatamente, é a incapacidade funcional com um fator de gravidade gerado na aura. E essa aura, como eu falei, não pode passar de 40 minutos. Mas uma crise de enxaqueca, Bruna, ela pode durar de 4 horas, com ou sem aura antes, até 72 horas. Nossa, é muita coisa. Porque depois que isso ocorre, é o que eu brinco e falo. Você jogou a pedrinha no rio. O que é a pedrinha? Você joga a pedrinha no rio, quem não já viu quando faz espraia, né? Abre. Quando isso é o que ocorre no cérebro. Você tem um gatilho, o paciente tem a genética, é desencadeado esse gatilho e ele passa pelo corpo caloso. A partir do momento que isso aconteceu, existe uma cascata inflamatória, não só vasogênica, inflamatória. Então, por isso que existe o remédio certo na hora certa. Na crise aguda, tô com a dor, e o que a gente pode falar depois é a prevenção. O que a gente faz dentro desse cérebro que tem a doença, o que a gente hoje em dia pode usar como um divisor de águas na vida de quem tem enxaqueca com comorbidades associadas. Você precisou de uso de medicamento, assim, preventivo? Tô, Pra não tô ter? tomando. Pegou ele Olha no pé. só. Pegou. É importante, né? Tomando. gente? Já fiz uma época e aí voltei a ficar com a enxaqueca episódica, só de vez em quando. E aí voltou a ficar frequente agora.
não é que eu não sei quais são os gatilhos atuais. Eu acho que eu sei, o único gatilho atual acho que é estresse mesmo, estresse do dia a dia. Uhum. O resto, alimentação, sono e atividade física, acho que tá tudo em dia. Acho que é estresse mesmo. E é o estresse normal do dia a dia, né? Não tô, E não, tem não isso. tô em É burnout, o que é o né? normal Não do tá. sócio da nossa realidade Da nossa O cultural. estresse do dia a dia Uhum. mesmo tá sendo suficiente para dar mais dor de cabeça. Tá estimulando a minha genética. Uhum. É isso que eu ia Você já falar. tem o Você histórico, tem a né? genética. Aí eu precisava, sim, viajar mais e trabalhar menos, mas não dá. Então, Não, mas é muito tive que importante, entrar né? de novo A no diferença tratamento. do tratamento, né? Como é importante um tratamento preventivo de um tratamento que tapa a peneira, tapa o sol com a peneira, né? Exatamente. Que eu fico ali Exatamente. apagando incêndio. Então, com o remédio da Exatamente. farmácia, entrando às vezes num ciclo vicioso, sendo que tem Exatamente. algo que eu possa fazer a longo prazo, né? Ou num curto prazo, mas por um período, e que não me coloque nessa situação de dor, né? É muito grave, eu acho, isso que a gente tem culturalmente, que é essa naturalização da dor, que Exatamente. faz com que a gente busque só algo que resolva depois que ela dá, né? E não vá procurar ou buscar antes uma ajuda, né? É por isso que Exato. quando o Muito paciente chega diferente. pra gente, né, você como neuropsicóloga, tudo, você sabe. A primeira coisa que eu falo é, eu não quero ser o 8º neurologista ou a 10ª neurologista que está passando na frente. Então, antes de tudo, psicoeducação. Uhum. Existem inúmeros trabalhos comprovados que eu preciso educar esse paciente portador da enxaqueca. Educar assim mesmo, de tipo falar assim, você vai a partir de hoje escrever no caderninho, mas hoje em dia também é moderno, a gente tem alguns... Escreve no celular, tem Não, tem aplicativos, né? Não, tem os É muito melhor. aplicativos, né? Diário de Igual pra cefaleia. gente, mulher, Sim, aplicativo de menstruação. menstruação, aplicativo de não sei o quê. Tem Da diário enxaqueca. da cefaleia. Que legal. Ninguém que trata dor de cabeça não vira para o paciente eu não quero saber, você pode escrever o que você quiser, do seu jeito, você desenha, faz um rabisco, usa o aplicativo, mas você vai, a partir de Anotar. hoje, entender naquele dia. Sua dor começou, o que você fez? Você vai olhar para a dor e vai pensar, eu comi Tem que uma pizza de registrar, queijo. né? Porque a gente não registra, a a gente gente não tem não consciência, lembra. E a né? memória da dor, como você colocou, a memória de dor, ela é muito impactante na vida. Uhum. Quem tem muita dor não consegue identificar qual é o seu gatilho na enxaqueca. Sim. Então a gente consegue aí aos poucos trazer o paciente. Às vezes você perde, né? Aí você vira o outro. Mas, assim, você tem que ter, como ser faliatra, essa visão Uhum. e trazer o paciente de volta para o plano inicial, por mais que já tenha tomado inúmeras tentativas de preventivos, profiláticos por boca. Uhum. É o que eu falo por boca, o que é isso? Então, primeira coisa que eu falo, psicoeducação. Psicoeducação é, você tem que entender como é a sua dor e você vai ter que me falar. Uhum. Porque eu vou pedir os seus exames, se tiver algum sinal para eu fazer diagnóstico diferencial das secundárias, e eles vão vir normais. Uhum. Se você não me trouxer informações, aí é o que é hoje em dia a vida moderna, né? Tratamento compartilhado. A responsabilidade não é só do médico, é do indivíduo que está em busca de melhora. Sim. E isso você tem também em distúrbio do sono, em várias doenças. Isso Porque é muito hoje em dia... importante, né? Para a pessoa se enxergar como agente, né? Exatamente. A gente tá junto nessa. Uhum. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Entendeu? E a outra coisa que eu falo, né? Que a gente fala nesse mundo moderno, falar TikTok da vida, a pessoa chega lá, não, porque eu já tirei glúten, eu já tirei não sei o quê, porque eu já fiz não sei o que lá, eu já fiz a dieta Todas do não as sei o que, já virei receitas. de ponta cabeça, já não sei o que, não sei o que lá. Aí você fica só olhando, a pessoa vai falando. Mas aí, às vezes, você tem que trazer, olha, informação correta no lugar correto. Uhum. Menos é mais. É. Entendeu? Para poder começar a ter um
o ganho e trazer a paciente para ela poder aderir ao tratamento. É o mais importante no aspecto inicial. Entender, conhecer, né? Para quem está em casa, já entendeu se tem enxaqueca ou não, o que é enxaqueca? Fala agora para essa pessoa como que ela percebe se ela tem uma enxaqueca que, ok, de vez em quando eu tomo aquele meu analgésico preferido que funciona e tá tudo certo na minha vida, ou não. Quando que eu paro para perceber que tá demais, passou da linha, tô tomando analgésico demais, eu preciso ir num neurologista porque o tratamento mudou, não é mais analgésico sob demanda. Exatamente. Qual que é esse momento? Dá a dica pro pessoal de casa para perceber isso. É contar cartelinha de analgésico, é contar quantos dias no mês de dor de cabeça, é contar quantas vezes por semana. Dá a dica aí pro pessoal. Assim, eu vou ser bem clara. Como sou diretora do Comitê para Leigos, para o público leigos da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E o slogan é claro, 3 é demais. Se você teve 3 dores de cabeça nos últimos 3 meses sequenciados, você precisa de ajuda. Seja o motivo que for. Entendeu? E não só analgésico. É aquilo que eu falei. Você coloca como analgésico, mas é analgésico, sim. é Analgésico, modo de anti-inflamatório, dizer. é Essa triptano. tralha toda que vocês tomam em casa. Isso, é o triptano. Triptano, assim. É por isso que a gente prateleira. fala. Exatamente. É a prateleira que você tem uma chega lá. prateleira inteira de dor de cabeça. Exatamente. Aqueles anti-enxaquecosos, né? Anti-enxaquecosos. E aí você os chega. compostinhos, né? Porque hoje em dia tem remédio certo na hora certa. E você consegue sair do ciclo vicioso. Então eu acho que não, mas está sendo exagerada. Então toda e qualquer dor de cabeça. E outra coisa, o mais importante, né, que entra na cefaleia secundária. Sua dor de cabeça mudou de jeito, sempre foi de um jeito, de repente ela tá de outro, Perfeito. De semelhança de dor. Acabou. Você procura qualquer médico. Então, eu sempre tive uma dor que apertava a minha cabeça, mas de repente essa minha dor tá com vômito, tá direto, começou e não para. Isso aí, sinais de alerta. Sinais então, mais de uma alerta. vez, para o pessoal de casa, o que é sinal de alerta? Assim, apareceram os sinais que você vai falar que é para procurar o pronto-socorro ou para procurar rapidamente um médico porque deu ruim aí, que é alguma causa diferente de dor de cabeça, que pode ser alguma coisa mais grave. Exatamente. Fala esses sinais. Alguma coisa mais grave são as cefaleias secundárias. Quando a gente fala secundária, vou usar o nome clássico aqui. É aneurisma, malformação, tumor, doença infecciosa cerebral, meningite, encefalite, trombose. Todos nós no Brasil AVC, estamos sujeitos derrame. a várias outras coisas. Então, se você sempre teve uma dor de cabeça, mas de repente você tem uma dor de cabeça que não melhora, essa dor de cabeça está com algum comprometimento motor, né? Você pode até sorrir, tá com a boca torta, ou tá perda de força, braço ou perna, pronto-socorro. Outro sinal de alerta, vômitos incoercíveis, tá vomitando, dor de cabeça e vomitando. E a dor de cabeça, sem dúvida, com febre. Febre, gente, febre é febre, não é? Eu tenho tanta dor de cabeça que eu ponho a mão na minha cabeça, tá quente. Da Não, febre interna. Da febre febre interna. interna. Febre medida. Então desculpa assim. É a febre. Eu tenho tanta dor de cabeça. Termômetro. É o termômetro. Você usou o termômetro. Febre é acima de 37,8. A ferida e dor de cabeça, pronto, socorro. Acabou. Isso não é enxaqueca, isso não é. Isso pode ser uma sinusite e pode ser até o que ele colocou, uma meningite. E estamos no Brasil. Qualquer um da gente pode ter. Ou doença neuroinfecciosa. Seja meningite, tuberculose,
Todos nós. Puxando um pouco para a área aqui da psicologia, você acha que tem um perfil de pacientes, assim, que tem uma tendência maior a essa queixa, a cefaleia? Tem ali um padrão, mais ou menos, de... Eu acho não, eu tenho Tem certeza. certeza. Como é? Qual é? Então, aí eu vou falar um pouquinho disso, né? Como você, como neuropsicóloga, nós temos vários, a gente também tem o comitê de psicologia, que tem inúmeros trabalhos que colocam, né? O perfil geralmente é um paciente perfeccionista, um paciente que quer não se culpar pela dor, mas se culpa. Por isso que dentro das terapias, né, que nós temos várias formas de psicoterapia. Psicoterapia é quando você manda para o psicólogo, não quando faz a avaliação neuropsicológica, o que é muito importante. Porque estatisticamente, as pacientes portadoras de enxaqueca crônica, as mulheres de 30 a 40% estão envoltas a algum distúrbio neuropsíquico. Tá. Resumindo, doença psiquiátrica associada, seja um TAG, uma ansiedade, que é uma das mais comuns, seja uma depressão associada devido à dor. Quem vem antes, a dor, a depressão, a dor. Aí a gente vai junto ver. E também sabemos os distúrbios, hoje em dia, vários estudos falam, são os bipolares. Por isso que, por vezes, a gente, quando tem esse traquejo de poder ter a expertise de tratar neuropsiquiatricamente, você opta por alguma medicação por boca que já trata a parte psiquiátrica. Ou você tem um psiquiatra junto com você para tratar essa paciente. E quando a gente indica terapia, é uma terapia, os estudos mostram, vou falar que nem eu falei com você antes, não adianta Freud, não adianta Lacan, com todo respeito, amo, adoro, mas tem que ser terapia cognitiva comportamental. Hoje os estudos são claros, é entender a dor, o porquê da dor e o que eu faço para eu melhorar naquele momento que eu estou em crise. E como dentro da minha comorbidade psiquiátrica, que é frequente, eu vou poder sair disso. Sim. Eu percebo que existe, né, uma dificuldade também, acho que vai muito de encontro a isso que você disse, né, do perfeccionismo, de se cobrar muito, é uma dificuldade de reconhecer os limites. Exatamente. Né? E a gente tem uma tendência, talvez cultural até, né, que motive pessoas, às vezes, de alto rendimento. As mulheres se cobram muito, têm muitas tarefas, N afazeres, e aí supera o limite o tempo todo, porque tem uma demanda alta, e aí eu deixo de reconhecer o limite como um limite. Exatamente. Né? E aí isso gera uma fadiga, né? Um cansaço e um sintoma, muitas vezes, orgânico ali, né? Então, a psicoeducação, a terapia, vem como uma conscientização até de reconhecimento, né? Desses sinais psíquicos, né? Não só os sinais aí fisiológicos da doença, mas antes, né? Como é que a gente pode entender no corpo também, ou no próprio pensar, os sinais de que, ó, aqui talvez eu precise mudar a rota, né? Para prevenir um pouco, mudar, acho que muda muito. Tem bastante estudo aí também, entra né, muito, né? Como você, né? Professor, né, do sono e que trabalha muito também com esporte. Quando a gente indica uma atividade física, até para quem tem enxaqueca, né, nós temos o grupo, nós sabemos que determinados exercícios são indicados, né? Você faz atividade física aeróbica. Muitos pacientes viram e falam assim, doutora, tô bem, tô ótima, mas eu quero ir pro CrossFit. Eu chego lá, minha dor vem e aperta. Então é importante a psicoeducação, entendeu? Ou atividade física adequada. Já existem, isso fora de remédio, já existem inúmeros trabalhos que comprovam, e aí eu coloco aqui, que a gente é corpo, alma e espírito. E que nós sabemos que a meditação é o lobo frontal em ação. E isso está totalmente envolta no paciente com dor crônica.
Então, isso tem vários aplicativos. Eu posso colocar até o nome do grupo da Abraces? Né? Existe um grupo da Associação Brasileira dos Portadores de Cefaleia e Enxaqueca. Chama Abraces. Abraces a gente tem no Brasil, Abraces BR. Lá nós temos uma equipe multidisciplinar com psicólogos, com fisioterapeutas, com dentistas, porque também a gente não tocou nisso. Dor crâniofacial. Isso, a enxaqueca, os distúrbios temporomandibulares estão totalmente envoltos. Então todo mundo acha, eu tô com a dor de dente, aí vai, tira o dente, não é dor do dente. Ou até mesmo o famoso bruxismo, que morde, isso, a DTM, o ATM. É tudo junto, né? Então é tudo junto. Então tratar é assim, eu sou muito, muito real. Eu falo assim, sozinha não consigo. Então nós vamos juntas. Vamos para psicóloga, você vai fazer seu exercício físico. Sai da zona do conforto, porque geralmente é tanta dor que a pessoa não consegue, não quer fazer. Entendeu? Começa. Aí tem os fisioterapeutas que descrevem vários exercícios. Caminhadinha, 20 minutos, 3 vezes por semana. Aí depois você vai aumentando. Não adianta você querer, né? Como você falou. Fazer uma mudança radical. Né? De tudo. E hoje em dia a gente sabe também os alimentos, né? Porque se você olhar, intolerância a glúten, lactose, não vou comer isso, não vou comer aquilo, vinho. Existem inúmeros alimentos que são gatilhos. Café, chocolate. Aproveitando, mitos e verdades? Mitos e verdades. Vamos. Porque daqui a pouco termina. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Café? Chocolate. Chocolate não é o chocolate. O coitado do chocolate não é o chocolate. Eba. Então. Vamos comer chocolate. Não é. É aquilo que eu falei, é o pródromo. É o centro da dor, é o centro ávido por comer. Comer doce, carboidrato. E por que que o chocolate é determinado um coitado? Desculpa, assim, a gente fala, né? Sim, e hoje em dia existem chocolates e chocolates. Né? Chocolate antigo. Chocolate com cacau e chocolate com gordura. Isso, exatamente. Então, o chocolate com gordura é o mesmo que estamos falando do queijo. Mitos e verdade. Se eu tô bem, tô ótimo. Aí você vira o paciente. Mas por que você teve dor? Anotou no diário? Doutor, eu tava ótimo, mas eu fui e comi uma pizza de queijo de 4 queijos. Sabemos que o queijo, os mais condimentados, os mais envelhecidos, que são os mais ricos, chiques e famosos, eles são os mais determinantes de gatilho de dor. Mitos e verdades? Quer ir perguntando? Então café. Não, então peraí. Então o chocolate, não entendi. Então o chocolate... Não é só o chocolate. Mas a gordura desses chocolates novos, sim. Sim, assim exatamente. como os queijos mais gordurosos. Queijos mais gordurosos. Aqueles amarelos. Quanto mais amarelo, mais gorduroso, né? Mais amarelo, mais então, gorduroso. Mais nesse mas eles agem nesse pré-enxaqueca, é isso? Ou não? É o gatilho. É o gatilho. É onde vai lá e jogou a pedrinha. Pá. Tá. Eu tô bem, tô ótimo, mas eu comi aquilo. Pumba. Entendeu? Por isso que o tratamento queijo tem que ser individualizado. Pode, então. Queijo branco pode. Entendeu? Das bebidas alcoólicas existem inúmeros artigos. Vai lá, vinho. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Ouvi recentemente, eu gosto mais do rosé. Eu ouvi recentemente que o rosé é o pior. Aí fiquei, poxa, mas eu tinha ouvido o contrário. Não. E aí eu fiquei confusa com essa ideia. Não, eu também acho que eu tinha essa informação do tinto. Não, é o tinto e não só o vinho. Né? A gente que estuda isso muito, o problema não é só o vinho. É a forma dele e a uva. Por quê? Porque, por exemplo, paciente enxaquecoso, tudo bem, o vinho, das bebidas alcoólicas, o pior é o vinho. Isso tem comprovação. E é o vinho tinto. Não é o... Por quê? Não é tão o álcool. Não é tão o álcool, é o vinho. Tanto que o paciente que aprecia o vinho, por vezes vai ler o artigo que a gente estuda sobre vinhos, fala assim, você é louca.
O sommelier fala, é louca. Porque assim, se gosta de um vinho tinto, tem que abrir um dia antes para poder tomar. Tá. Para não dar dor de cabeça. E da Essa eu mesma não forma sabia. que existe o suco de uva. Tá. O mesmo problema, na verdade, De uva está... integral. Exatamente. O paciente está em jejum. É suco de uva, é um gatilho. Tem um trabalho, até vou colocar o nome do professor, Dr. Raimundo, do Nordeste. Ele acabou de trazer, de Fortaleza, ele acabou de trazer um trabalho que saiu na Cefalálgia, que dentre os sucos que nós temos no Brasil, não é só mais o suco de uva, não é só mais o jejum, o suco de laranja, cítrico, mas o que nós temos no Brasil, que não tem em outros locais. Limonada? Não? Melancia. Melancia. E ele conseguiu comprovar. Nossa. Está comprovado, um baita de um artigo, mundialmente. Em jejum, a melancia tem uma substância e ele conseguiu comprovar. Achei que a melancia era quase que pura água. Água, né? Não. Você tá entendendo? É água mais a substância que dá enxaqueca. Exatamente. É igual no Parkinson, sobre É água com corante que dá Você enxaqueca. que sabe mais Parkinson que eu, meu amigo. A graviola. Dizem que a graviola tem. Você entendeu? Então tem umas coisas, umas particularidades no nosso Brasil que não existe fora daqui. Por isso que, por vezes, né, a gente médico brasileiro, quando vai fazer curso fora, a gente às vezes é olhado assim, que legal, mas é meio olhado assim, é esquisito, né? Que nem amamentar, né? E vamos chegar agora no famoso, o mais falado, café. Ai, o café é bom. Café. Quando você fala, eu vou comer meu queijo branco e meu vinho rosé, café, que não dá eu vou enxaqueca. falar, dentro dos CIDs, existe a enxaqueca do empresário. Olha que chique. Olha, chama enxaqueca do empresário. Sou eu. A cara da Aline. Relacionada ao café. A enxaqueca do empresário é aquele indivíduo que não gosta de café, mas a cafeína, sim, é uma substância psicoativa. E ele toma café toda semana, por social, e toma toda hora, é para fazer um negócio, tudo. E existe sim a enxaqueca cafeína dependente. Aí você fala assim, a enxaqueca do empresário é aquele indivíduo que toma café a semana inteira, pelo trabalho, mas ele não gosta. Aí chega no fim de semana, quer dormir um pouquinho a mais, não toma. Aonde ele acorda no domingo? No pronto-socorro. De tanta dor de cabeça. De tanta crise, entendeu? Então, assim, café, sim, existem médicos que tiram tudo, mas orientar todo dia a mesma quantidade, nada a mais ou a menos daquilo. Por que que existem alguns remédios para enxaqueca que tem cafeína? Com cafeína. Então, mito ou verdade? Seu cafezinho faz mal ou não? Vai. O excesso faz. Tudo em excesso faz mal. O excesso e a abstinência dele, né? Você toma de segunda a sexta, sábado e domingo você não toma. O cérebro sente falta. Exatamente. Da mesma forma que acontece os pacientes que usam muito remédio. E que no Brasil, aí, vamos falar um pouquinho do pronto-socorro? Posso falar do opioide? Pode. Todo mundo vai pronto-socorro, eu quero tramal, vou usar. Usei o nome. Usei. Pronto, falei. Pronto, falei, desculpa. Errei, mas Não falei. Era pra falar? Vamos falar, Fala, Pronto, falei. Fala aí, gente. Pronto, falei, desculpa. Tramadol piora a dor da enxaqueca. Piora a enxaqueca. Não adianta você achar. É proibido. Não é pra dar. Mas no pronto-socorro vão dar. E não é pra dar. Então, quem tem enxaqueca, evite tomar. Procure um profissional, faça um tratamento para não ir ao pronto-socorro. Né? No Brasil, estatisticamente, é o que a gente muito trabalha, né? No SUS, nas comissões, na ANS, nos pronto-socorros públicos e privados, para que isso não ocorra. Mas, infelizmente, é o que tem. Assim, o tramadol ele melhora a dor ortopédica, dor de coluna, dor de trauma, dor de tudo, né? Então, você tá com apendicite, tramadol melhora, aquelas coisas. O tramadol é um excelente analgésico, principalmente na emergência. Sim. Então, as pessoas criaram uma cultura de que tramadol melhora a dor de cabeça. E porque melhora tudo quanto é dor. Inclusive, a gente ouve de muito paciente que é assim, nossa, minha dor de cabeça é tão forte que nem tramadol melhora.
Claro Não, que não melhora, não é mas porque aí sua dor é aí forte, é pior. porque piora, a É o enxaqueca ciclo piora. vicioso com o Nossa, tramadol, tramadol. é muito pior. Então, pode tomar tramadol pra tudo, gente, no pronto-socorro, claro, com prescrição médica no pronto-socorro, nananã e tal, por indicação, mas pra enxaqueca, Não. claro, mas o médico do PS prescreveu, ok, mas se você tem enxaqueca e o médico do PS quer prescrever, você tem a liberdade de conversar com ele e Isso falar, mesmo. olha, eu tenho enxaqueca e eu ouvi falar, eu estudei, eu me informei. Hoje em dia, né, pô, tem informação aí a rodo. De que tramadol piora? Não tem outra opção? E aí existem outras opções Exatamente. que vão ser melhores do que o tramadol, porque você vai sair do pronto-socorro pior. Ou E você vai acabar até existem internando. Né? Existem opções que esse paciente que está fazendo o tratamento, ele deixa de ir ao pronto-socorro quando adere ao tratamento, Claro, Exatamente. porque aí não tem a crise, né? ou quando tem a crise, está na Sabe casa o que dele, fazer. já sabe o que fazer. Uhum. Não precisa como diz, Desesperar. se abalar ao Precisa se pronto-socorro desesperar. É. e ficar na espera. Aí é aquele ciclo vicioso mesmo. Principalmente na segunda-feira. Exatamente. Exatamente. Aí isso entra no que você falou, né? O absenteísmo e o presenteísmo. Então, hoje existem muitos, né, dentro do que a gente faz para tratar divisor de águas, posso usar, né? Nós temos a toxina botulínica, né? A única que tem bula no Brasil para a gente tratar é o Botox, então eu vou usar o nome. E aí é um tratamento de enxaqueca. Não é Botox. Botox não foi criado para rugas, nem para alisar o cabelo. Botox hoje em dia é usado para tudo. Mas, assim, adequado, um protocolo chamado Preempt, ele é um modificador da vida da paciente. E hoje em dia, como um tratamento modificador, tirando tudo que nós já falamos, existem os anticorpos monoclonais, que são remédios, sim, são as canetinhas, são os injetáveis, e que eles entram para não só tratar a dor, eles entram para tratar a paciente e modificar a vida. Uma coisa que a gente não falou, eu vou dar só uma passadinha, que é cefaleia em salva. É muito importante. Rapidinho, que é uma cefaleia primária e que muitas vezes o paciente acorda de madrugada, a cluster headache, é uma dor de cabeça considerada suicida, muito mais comum nos homens do que nas mulheres, e está associada a homem com tabagismo. E essa dor de cabeça ela é tão importante e tão impactante que, por vezes, o paciente, na madrugada, não sabe o que fazer. E hoje a gente já sabe que é uma cefaleia primária e o tratamento é diferente da enxaqueca e tem tratamento que modifica a vida. Nossa, é importante, né? É isso aí. O recado é esse, né, gente? Dor de cabeça não é para sofrer. Não é para conviver, não é comum. Não é para se entupir de remédio. Procura ajuda. Exatamente. Hoje em dia e ainda ficou aqui uma dúvida para o próximo. Tanto médico disponível, nosso. né? Hoje em dia somos tantos aí neurologistas, principalmente na Baixada. Procura ajuda, marca uma consulta e resolve o problema e vive com qualidade, porque dor de cabeça tira a qualidade de vida. Né? Exatamente. Tira a paz. Certo? Tira a paz do ser humano. A gente vai ter que encerrar, Evelyn. Uma pena. Nossa, obrigada. Eu nem consegui perguntar se a enxaqueca da ressaca faz sentido ou não. Da ressaca como? Da ressaca de bebida? Dá tempo? Acho que não, vamos deixar para o próximo. Fica a dúvida da galera. Pô, pergunta de ouro, hein? De ouro, né? Ixi, Ah. Boa, vai pro Instagram, gente. Vai pro Instagram que a gente te responde essa lá, tá bom? Obrigada, Imagina, obrigada a vocês. Foi muito bom. Muito bom, obrigado, valeu, foi demais. Gostei bastante também. Foi ótimo. E galera, curta aí, se inscreva, compartilha, ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente aí que sofre de dor de cabeça, que nem eu, para que tenha uma vida com mais qualidade. Valeu, obrigado e até a próxima.